Paz do Senhor para todos. Me perguntaram se temos como identificar um verdadeiro crente, uma pessoa que realmente é de Deus, um pastor, um líder. E quais as características disso? Eu pesquisei na Bíblia, claro, já há um tempo, e ele precisa ter o principal: chamada. O homem só pode ser um ministro de Deus se ele tiver chamada do alto. A chamada vem de Deus. Em segundo, ele precisa ser ungido por Deus para o ministério. Senão ele não aguenta, ele não suporta. Claro, seguindo os preceitos de Deus. Vou dar um exemplo aqui muito simples. No Velho Testamento, Saul. Saul, ele foi chamado por Deus. Você pode conferir em 1 Samuel 9, capítulo 16 e 17. Ele foi chamado por Deus e foi ungido por Samuel. Você pode também ver em 1 Samuel 10, capítulo 10, logo no início, no primeiro capítulo de 1 Samuel 10, logo no início você vai ver que Samuel ungindo Saul rei. Saul até começou bem, depois ele fez 3 coisas que desagradaram a Deus. O primeiro pecado dele foi ele tentar se passar por sacerdote, querer fazer sacrifício sem ser um sacerdote. Ele não teve paciência de esperar Saul chegar. O segundo, ele, numa guerra contra os amalequitas, ele desobedeceu a Deus, deixando o rei vivo, e também ficou com todos os despojos da guerra, os pertences do rei, coisa que Deus disse para não ficar. Foi o segundo pecado dele, onde Deus já começou a rejeitá-lo. O terceiro, ele consultou os mortos através de uma feiticeira. Quer dizer, ele apostatou da fé e Deus o rejeitou completamente. Ele tinha uma missão como rei, porque naquela época o povo era julgado pelo juiz e não existia rei. Então o povo clamava por um rei, e Deus deu Saul como rei. Nós sabemos já a história que depois de Saul veio Davi. Davi foi colocado como rei segundo o coração de Deus. Davi também teve uma trajetória de sucesso com Deus. Foi muito perseguido no início, mas depois ele foi colocado ao trono e teve um reinado brilhante, com Deus na frente. Ele é um homem que orava. Só que Davi também ultrapassou os limites e acabou cometendo adultério. Betseba, colocando seu servo, soldado Urias, na frente da batalha para que morresse, para ele ficar com a mulher de Urias. Nós sabemos que depois disso foi um declínio total na vida de Davi, até que ele passou o reinado a Salomão. Bom, até aí eu quis dizer o quê? Que Deus chamou, Deus ungiu e Deus estabeleceu os preceitos, mostrou o que tinha que ser feito. Só que esses homens falharam, pecaram contra a santidade de Deus. E Deus o rejeitou. Não rejeitou Davi, mas permaneceu ali. A luta ficou dentro da casa de Davi. A espada, como Deus falou que ia ficar dentro da sua casa, e ficou. Filhos dele morreram. Nós sabemos da história. E o que aconteceu? Saul foi rejeitado completamente por Deus. Deus não queria mais Saul. E não adianta, quando você peca contra Deus, o teu ministério quebra. Como cristal, não tem como mais. Você quebra. Então quando eu vejo esses homens, a gente vê, por exemplo, esses homens que acham que pode adulterar, que depois continua seu ministério, esses homens que largam a mulher para casar com outra, achando que podem fazer isso. Casamento é um só. Ele estava lá no dia do casamento, ele jurou fidelidade até a morte. Até que a morte nos separe. Eles não podem casar de novo. A não ser que um dos cônjuges morram. Aí não tem jeito. A pessoa pode casar de novo. Mas por separação, não pode casar de novo.
E o que acontece com esses líderes? Eles são líderes, entenda? Ele não é você simples. Não sou eu, sou apenas servos. Eles são líderes. Eles lideram uma igreja. Eles têm um compromisso com o povo. Eles precisam ser irrepreensíveis, como a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui, em Tito, capítulo 1, 6 e 7, ou Timóteo 3 e 2, está aqui em Tito, como eu disse, Tito 1, 6 e 7, que diz assim, o 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Olha aí, Saúl. Capítulo 7, versículo 7, porque convém que o bispo, ou líder, ou pastor, seja irrepreensíveis, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, que tá de gente soberba hoje em dia, que se acham artistas, né? Estão lá em cima. Nem iracundo. Iracundo é aquele que não pode se irar, não pode se irritar com facilidade. Isso é o iracundo. Nem iracundo, nem dado ao vinho. Olha aí vocês aí, pastores que gostam de um vinhozinho, os beberrões, os chamados mesmo os cachaceiros. Nem dado ao vinho, líder não pode beber vinho, nem espancador, covardes, nem cobiçosos de torpe ganância, de torpe ganância. Nem esses. A gente não vê aí os tridízimos, né, de um salário seu. São gananciosos, eles só querem para si, entendeu? E eu vejo aqui também, se você pode ler também a mesma passagem, né, referência também em 1 Timóteo 3, versículo 2. E marido de uma só mulher. Eu vejo que esses homens têm por ordem de Deus, eles juraram fidelidade até, tem que viver até o fim da vida com a mesma mulher. Então não case, meu amigo. Casou, tem que ir até o fim. Bom, quando esses homens cometem adultério ou se separam de sua esposa, já que juraram fidelidade diante de Deus até a morte, Deus o rejeita, como fez com Saúl. Ele pede a chamada ministerial e a unção, que é o principal. Você pode ver que você não sente mais unção na palavra desses homens. E segue, e deixa de ser um representante de Deus, e segue como um andarilho, um homem carnal. E outra coisa, se ele continuar, ele se torna um lobo devorador. Leia em Atos 20, 29, ou Mateus 7, do 15 ao 17. Agora eu vou deixar aqui claro para você, o verdadeiro homem de Deus, ele tem essas características. Ele é hospitaleiro, ele é amigo, ele é moderado, justo, santo, temperante, retém firme a fiel palavra de Deus. O amor é a principal característica do homem de Deus. Se ele ama, ele se preocupa com o seu próximo. Não é só dentro da igreja, fora da igreja. E outra coisa, ele não faz nada por segundas intenções. O que é que a gente vê hoje em dia? As pessoas fazem as coisas, até ajudam, mas você vê que tem segundas intenções por trás. É por interesse, não é porque ama, não é porque realmente tem a natureza de Cristo, o sentimento de Cristo, a mente de Cristo. Entenda, você só se engana se você quiser. O homem de Deus, ele é verdadeiro. O homem de Deus, ele transparece. E não tem como você ver um homem de Deus e não saber que ele é homem de Deus. Às vezes nós até deixamos nos enganar pela eloquência, pelas brincadeiras daquele líder. Olha, ele é engraçado, ele é assim, assado. Mas é um louco. Ele fala bem na televisão, olha como ele é eloquente.
olha como ele é legal, olha como é que ele é, morro de rir com ele, olha que ele faz piada na igreja, muito bom. Cuidado. Leia lá, como eu disse agora, Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 17. Haverão lobo devoradores no meio das ovelhas. Lobo é líder. Vigia. Ore. Se consagre. Jesus está vindo. Está muito perto. Os sinais estão aí, ó. Do jeito que o mundo está hoje em dia, meu amigo, desculpa. Nada tem mais para se cumprir. Jesus vem de repente. Um abrir e piscar de olhos. Um momento em que não penseis. E quem pensa em Cristo somos nós, crentes. O mundo não pensa em Cristo. O mundo nem sabe quem é Cristo. Viva para Deus, viva bem. Que Deus te dê discernimento, entendimento da sua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.